Boa noite, meus irmãos, boa noite, visitantes, boa noite, amigos que estão conosco. Nós nos sentimos felizes em estarmos da casa do Senhor e todos são bem-vindos neste lugar. É bom estar aqui, é bom ver você, é bom saber que você se livrou de estar na casa de Deus. E eu gostaria que nós estivéssemos lendo neste momento 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Eu convidaria você a estar recitando este texto da palavra de Deus. O que o Senhor Jesus faz comigo e faz com você. Vamos ficar em pé e vamos ler este texto bíblico. Vejam só, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Vamos falar juntos? Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor está aqui, vendo cada um de nós. E o mais importante, tendo condições de enxergar o nosso coração. E sabemos que todas as coisas foram criadas por Ti e para Ti. Nos dê, Senhor Deus, a sensibilidade e a humildade de sermos gratos por tantas bênçãos, porque o Senhor criou essa terra, criou este mundo e domina sobre tudo aquilo que o Senhor criou. Nos ensina, Senhor, a sermos obedientes e adoradores, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Irmãos, as nossas comunicações, elas são poucas e necessárias. Amanhã nós teremos ensaios. Uma Carla está aí. Amanhã ensaio da coreografia das crianças. Amanhã ensaio das crianças às 18h30 e a visita na casa da irmã Regina e a irmã Cirlei às 19 horas. Na quarta-feira, nosso culto de oração, estudo bíblico, pastor Gladstone estará conosco. Na quinta-feira, ensaio da coreografia. E sexta-feira, o culto evangelístico na casa do casal Rosinete e Marcos, que são os pais da Amanda. E nós gostaríamos de que você não se esquecesse destes detalhes importantes. Hoje, após o culto, nós teremos a nossa reunião de obreiros. E nós gostaríamos, irmãos, de estar já convidando aos irmãos, deixando os irmãos já bem cientes que a partir daqui, deste dia de hoje, nós estaremos já começando a trazer para os irmãos assuntos pertinentes à nossa sucessão pastoral. Aquilo que a igreja propõe, aquilo que está no nosso coração, nós estamos orando, nós estamos pedindo ao Senhor. E hoje, por exemplo,
ponto da sucessão pastoral. Então, aqueles líderes da igreja devem estar atentos à Assembleia Administrativa da igreja, não faltar, às reuniões de obreiros, estarmos atentos, porque nós ficaremos sabendo aquilo que os líderes precisam saber. Nós vamos convidar o louvor e nós estaremos cantando na direção deles agora. Aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas e vão depositar no altar do Senhor, poderão estar assim fazendo neste momento. E nós queremos saudar a todos os nossos visitantes, todos aqueles que estão conosco. Nosso muito obrigado, obrigada mesmo de coração. Sinta-se bem no nosso meio para cultuar ao Senhor conosco. Irmãos, como é bom estarmos aqui na casa do Senhor para louvar e adorar ao nosso Deus. Essa música nos fala de grandes coisas fez o Senhor por nós, tem feito, né? E por isso estamos alegres, como o versículo que nós lemos lá em Salmos, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E é com essa alegria que nós estaremos louvando ao Senhor agora. Senhor,
estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas e pedindo ao Senhor a continuação do Espírito dele no nosso meio nesta noite. Oremos. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, porque mais uma vez o Senhor se faz presente neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que se passou, onde o Senhor esteve conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal. Senhor Deus, nos dando a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez em teu nome. Senhor Deus, nós te louvamos por cada vida que adentrou dentro da tua casa nesta noite, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor Deus, aprender um pouco mais de ti. Queremos te suplicar nesta hora, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoar, continua, Senhor, sustentar as nossas vidas. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa se fazer presente neste lugar. Queremos te suplicar, Senhor, por aquele, Senhor, que, Senhor, ofertaram seus dias, suas ofertas. Suplicamos, Senhor, que o Senhor continue abençoando cada um deles, multiplicando, Senhor, dentro dos seus lares. Ó Deus, opera grandemente na vida de cada um, Senhor. Não deixe faltar, Senhor, aquilo que for necessário para os teus filhos. Nós suplicamos assim, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua palavra. Usa, Senhor, teu servo com poder e graça, na sabedoria do teu Espírito Santo. E que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Nós assim clamamos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria ainda de estar recitando com os irmãos o nosso tema e a nossa divisa de missões nacionais. Nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro é o mês de missões nacionais, em que nós oramos pelos nossos missionários, nós ofertamos, nós voltamos os nossos corações para o nosso Brasil, para a nossa pátria. E mais do que nunca, este ano é o ano de estarmos intercedendo pelo nosso país. Vamos falar nosso tema? Só Jesus Cristo salva. E Jesus lá em João 14,6, ele declarou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus assim nos faça entender a vontade dele e a soberania dele. Amém? Amém. Pastor. Obrigado, irmã. E graça e paz da parte de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Louvado seja Deus pela sua presença. Você que nos dá a alegria de estar mais uma vez juntos. Tivemos pela manhã e agora à noite. E você que veio à noite, somente à noite, para estar também conosco. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Sinta-se bem em nosso meio. Essa igreja se alegra com a sua presença. Queridos, como a irmã aí já adiantou e falou, é muito importante. Esse pastor não estará com os irmãos mais em outro domingo desse mês. E nós temos no dia 30 desse mês mais um pleito, mais um turno das eleições. Então, esse pastor quer mais uma vez, assim como fiz, fazê-lo de novo. Pedir que você ore, que você conscientemente faça a sua escolha, dando o seu voto, votando naquele candidato que você entende, né, ser o melhor para o Brasil. E eu quero, com muita tranquilidade, com muita paz no coração, dizer para os irmãos que, independente de quem seja vitorioso, o Brasil não é de Bolsonaro, o Brasil não é de Lula, o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos orar nesse sentido. Eu vou te orar, você fica à vontade, caso queira, não tem nenhum constrangimento quanto a isso. Amado Deus, bondoso Pai, nós estamos mais uma vez em oração, ligados com o Senhor, conectados com o Senhor,
rogando a Deus agora de uma forma muito especial, para que no dia 30 desse mês, Deus, todo o Brasil, todos aqueles, ó Deus, com espírito de cidadania, estarão indo, ó Deus, às urnas votar. Ó Deus, aqui no caso do Espírito Santo, governador e também presidente. Pai, que esse voto seja um voto consciente. Nós rogamos ao Senhor, salva a nossa nação, independente do vitorioso, Pai. O Brasil pertence ao Senhor, e essa igreja prega isso, e essa igreja acredita nisso. O senhorio é do Senhor. Deus, muito obrigado pelo teu governo, ó Deus, sobre nossas vidas, porque o Senhor cuida de nós, independente das circunstâncias, Pai. É da tua vontade, é do teu querer. Nós estamos debaixo das tuas mãos, nós estamos nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor faça conosco aquilo que o Senhor deseja. Nós oramos, ó Deus, pelo governante que obterá a vitória, já antecipadamente, ó Deus. Nós clamamos que o Senhor seja com ele, que o Senhor seja, ó Deus, com todas as atividades, porque nós cremos que o Senhor pode fazer isso. É a nossa oração, confiados tão somente no Senhor e nos méritos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. A igreja caminha de joelhos, não só os joelhos físicos, mas os joelhos espirituais. Que o Senhor nos abençoe, que haja paz em nosso coração. Eu quero nessa noite refletir com você sobre uma personagem da Bíblia chamada Maria, mas não é a Maria mãe de Jesus, é Maria Madalena. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Vamos aprender nessa noite um pouco sobre Maria Madalena. Quem foi esta mulher? Quem foi essa personagem bíblico? E o que ela tem para nos ensinar hoje, para nos mostrar hoje, para apontar para mim e para você hoje, sobre aquilo que Deus quer que eu e você enxerguemos através do exemplo de Maria Madalena. No João capítulo 20, a partir do versículo 1. Nós vamos usar outros textos, outros versículos. Então, assim que acabar de ler, você permanece com a sua Bíblia aberta para a gente fazer alguns apontamentos. Diz assim a palavra do Senhor. Todos achamos? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. Parênteses, mais uma vez, João se autodenominando o amado de Jesus. É só um parênteses. E disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro, versículo 3, e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Guarde isso, versículo 7. Um lenço deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para a casa. Palavra do Senhor para o meu e para o seu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai bendito, eis aí a tua palavra aberta aos nossos corações. Ó Espírito Santo do Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Fala-nos ao coração nesta manhã com poder e graça, através de nós e em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem foi Maria Madalena?
Eu quero começar explicando melhor quem não é Maria Madalena. Maria Madalena não é aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro e ungiu os pés de Jesus. Essa não era Maria Madalena. Maria Madalena não foi aquela mulher que os judeus trouxeram pega em adultério e disseram assim: mestre, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda que seja apedrejada. E o Senhor que diz: Maria Madalena não era essa mulher pega em adultério. Maria Madalena também não foi aquela mulher que, entrando naquele recinto, chorou aos pés de Jesus e enxugou as suas lágrimas aos pés de Jesus com os seus cabelos. Maria Madalena também não era essa mulher. Por que o pastor está dizendo isso? Porque algumas literaturas, alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia cogitam que Maria Madalena era uma dessas mulheres, mas não era, historicamente não era. Mas afinal de contas, pastor, quem era Maria Madalena? Vá para Lucas capítulo 8. Você que está com a sua Bíblia aberta, marque aí João capítulo 20. Agora vá para Lucas capítulo 8. Eu vou dizer para você quem era Maria, de fato Maria Madalena. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu depois disso que andava Jesus de Nazaré em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Versículo 2, olha aí: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Aí está Maria Madalena, uma mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios. Mas, pastor, é demônio mesmo? Não. 7 é o número da perfeição, o número da totalidade. Aqui significa que Maria Madalena estava terrivelmente endemoniada, terrivelmente, quem sabe, sofrendo, terrivelmente passando por uma necessidade que a estava de forma, eu diria, física e espiritualmente destruindo. Por esse número 7 significa o número da totalidade, da perfeição. Então Maria Madalena estava totalmente atormentada por demônios, sim, porque a possessão, a tomada do corpo por espíritos demoníacos naquela época era uma ocorrência. Mas demônio, essa coisa, como diz a nosso costume, o 7 pele avermelhado, não creio. Mas uma mulher totalmente, completamente devastada por situações que a levaram a estar desse jeito. A Bíblia diz que Jesus a curou. E nós sabemos da história que todo aquele que era abençoado, que todo aquele que era transformado, que todo aquele que era tocado por Jesus de uma forma sobrenatural, espiritual e transformadora, o desejo dessa pessoa era se tornar um seguidor de Jesus, era seguir Jesus pelo caminho, era se tornar um discípulo de Jesus para aprender com ele, para ouvir o que ele tinha para contar, para dizer, para ensinar. E não foi diferente com essas mulheres. Aqui estão 3: Maria Madalena, Susana e Joana. Lembra de manhã que eu falei que Jesus tinha um ciclo de homens? Quais eram? Pedro, Tiago e João. Tem 3 mulheres: Maria Madalena, Susana e Joana. Inclusive essas mulheres, olha que detalhe interessantíssimo, inclusive Maria Madalena, as quais utilizavam o seu salário, os seus bens, a sua renda, todo o seu tesouro, tudo aquilo que elas aveliaram, juntaram, prestando assistência a Jesus. Então a Bíblia diz que essas 3 mulheres doavam o seu dinheiro para o ministério de Jesus. Conta-se a história que aquela túnica que Jesus, uma túnica que Jesus tinha, túnica essa que foi dividida, tirado sorte
pelos soldados por ocasião da sua crucificação era uma túnica sem costura, que foi tecida por uma dessas mulheres que acompanhavam Jesus. Elas cuidavam, elas faziam o background, elas faziam o trabalho de bastidor do ministério de Jesus, cuidando de Jesus, lavando, cozinhando, assessorando Jesus e sustentando. Está aqui, prestavam assistência também com os seus bens. Então Maria Madalena era uma seguidora de Jesus, se tornou uma seguidora de Jesus. Maria Madalena, aonde Jesus ia, Maria Madalena o acompanhava. E nós sabemos da história que por ocasião da crucificação, a Bíblia diz que estava ao pé da cruz Maria, sua mãe, e Maria Madalena. Os discípulos fugiram, ficaram ali João, Maria Madalena e Maria e algumas mulheres. Um dos textos sinóticos diz que elas ficaram de longe, contemplando ali aquela cruz horrenda, mas João diz que elas ficaram perto, quase de baixo, vendo ali Jesus agonizar e agonizar até a morte. Voltando para João capítulo 20, nós vamos ver então aí Maria Madalena no evento da ressurreição de Jesus, e eu aprendo alguma coisa com ela. A primeira coisa que eu aprendo com Maria Madalena é: eu não desisto. Eu não desisto. Os irmãos que sabem da história, Jesus morreu na sexta-feira. Sexta-feira, a partir das 6 horas, para o judeu já era sábado. E o judeu guarda o sábado, não faz trabalho nenhum. Então, ao entardecer, Jesus já havia expirado. José de Arimateia já tinha ido até os romanos, pedindo o corpo de Jesus para sepultá-lo. Inclusive, há um detalhe interessante, que quando José de Arimateia usou a sua influência política, que era um homem influente, era um homem ali no meio dos sacerdotes, daquele meio, quando ele usou a sua influência de ser comandante, general, eu vim aqui solicitar o corpo de Jesus para ser sepultado. A Bíblia diz que aquele homem se estranhou. Mas já morreu? Aproximadamente 2 dias o crucificado ficava agonizando na cruz até morrer. Durava 2 dias de dor, de sofrimento, de gemido. Mas Jesus entregou o seu Espírito antes disso, e também para que se cumprisse uma profecia de que nem o osso seu seria quebrado. Por conta da sexta-feira, 6 horas, que ia virar o sábado, as pessoas queriam sair e não presenciar, e não estar ali, porque era um espetáculo, aquela crucificação. O que eles disseram? Para morrer mais rápido e a gente poder ir embora para casa, porque já é sábado, quebrem as pernas dos crucificados. Porque quando quebra as pernas, a pessoa perde o apoio dos membros inferiores, o peso cai sobre os braços, comprime o pulmão e a pessoa morre por asfixia. Mas Jesus entregou o seu Espírito para o Pai antes disso. Tão somente para checar que Jesus Cristo já havia morrido, o que foi feito? Um soldado com uma lança perfurou o lado dele. É como se diz assim: cutuca ele para ver se ele não vai dar um soluço. Mas quando a lança penetrou, a Bíblia diz que saiu água e sangue, e Jesus já havia entregue o seu Espírito. Maria Madalena presenciou toda essa cena, e ela diz a Bíblia que ela então acompanhou José de Arimateia com o corpo de Jesus até o sepulcro onde iriam colocá-lo, guardá-lo. Outra coisa interessante, José de Arimateia pegou o corpo de Jesus para guardá-lo no sepulcro dele, para ele ser sepultado em outro dia. Por que isso nos dá certeza? Porque se você for ver, por que Maria Madalena foi ao domingo de manhã preparar o corpo, embalsamar o corpo para ser sepultado? Então Jesus, o corpo de Jesus sairia dali, daquele túmulo, e
que estava emprestado. Por que estava emprestado? O pastor hoje está muito didaquê hoje, né? Porque naquele tempo o crucificado, irmãos, era jogado no Guiena. O crucificado indigente, hoje os nossos amigos ou pessoas que morrem e o corpo não é reconhecido, a prefeitura tem um cantinho no cemitério, onde ali sepulta as pessoas que não foram reconhecidas, os chamados indigentes, aqueles que a família não requereu o corpo, ninguém sentiu falta. E naquela época o crucificado tinha esse status, era jogado no Guiena, no vale da sombra da morte, onde a chama jamais apaga. Então, José de Arimateia, sabendo disso, pediu um corpo de Jesus para guardá-lo no sepulcro, até que ele fosse sepultado. Então, Maria Madalena acompanha José de Arimateia, vê aonde colocar o corpo de Jesus, volta e vai cumprir o sábado. Mas ela não desistiu. Maria Madalena me ensina: eu não desisto. Querido, querida, não desista. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus tem algo maravilhoso para esta igreja. Deus tem algo maravilhoso para a sua família. Deus tem algo maravilhoso para o seu casamento. Deus tem algo maravilhoso para a sua existência. Não desista. Continue em frente. Maria Madalena não desistiu. Foi até onde colocaram o corpo de Jesus, diz a palavra. Mas no domingo pela manhã, diz a Bíblia, alta madrugada, alguns textos falam alta madrugada, talvez porque o sábado acabava exatamente às 6 horas da manhã do domingo, acabava o sábado, já era domingo, primeiro dia da semana. Ah, pastor, por que o senhor está falando domingo? Porque o primeiro dia da semana foi instituído por Constantino, sendo o domingo. Então, primeiro dia da semana, segunda, segundo, terceiro, terça-feira, terceiro. Então, domingo foi o primeiro dia da semana. Maria, então, diz a palavra, se dirigiu para o sepulcro preocupada com quem é que iria empurrar aquela pedra, quem é que iria abrir aquela pedra. Mas quando ela chegou, diz o texto, aquela pedra estava removida e o túmulo estava vazio. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro. Olha que interessante, irmãos. Ela ainda não tinha visto que Jesus não estava lá. Aí aquela coisa das mulheres, né? Aquela característica da mulher, olhou, viu a pedra removida, pedra para que te quero. Já pensou em algo? Eu fico imaginando o que ela pensou. Ela nem chegou perto do túmulo. A Bíblia diz que ela correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, no caso aqui João, dizendo: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ela já anunciou que tiraram o corpo de Jesus, roubaram o corpo de Jesus. Eu diria aqui que Maria se precipitou, mas era uma preocupação legítima dela. Ela conseguiu convencer Pedro e João, que é o mais novo, né, a saírem e a verificar essa informação. A Bíblia diz: ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, no caso João, e chegou primeiro. Olha que interessante, chegou primeiro, mas não entrou. Aqui eu aprendo outro princípio, e é um alerta para mim e para você: a covardia. Nós não podemos nos acovardar. Se é para mim, eu encaro. Se é para mim, eu aceito. Se é para mim, pode vir que eu resisto. Nós não podemos acovardar. O discípulo João, ele chegou primeiro, mas não entrou. Versículo 5 de João capítulo 20. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Aí depois chegou quem? Simão, o colérico, o falador, e ele nem pestanejou. Diz a Bíblia que ele entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Então aí João entrou, versículo 8, e
entrou outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Mas tem um detalhe interessante, não está aqui em João, mas em Mateus e Lucas registram: Pedro e João voltaram para casa. Voltaram para casa. Voltaram. Versículo 10: e voltaram os discípulos outra vez para casa. Irmãos, imaginam a cena: o seu mestre, o seu rabi, crucificado, sepultado, guardado o corpo no sepulcro, o sepulcro no domingo pela manhã aberto, o corpo não está presente, você contempla isso, você entra, você vê, e você volta para casa. Você pode pensar assim, no mínimo, uma estupidez, no mínimo algo que não beira a racionalidade. Mas olha o que a Bíblia diz, versículo 9: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Você que é leitor e leitora da Bíblia sabe que Jesus, por várias vezes, disse: eu serei crucificado, eu serei morto, eu serei maltratado, cuspido, esbofeteado, eu serei, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Assim como eu estou falando claramente para você, Jesus falou claramente para os seus discípulos. Só que, no exato momento em que eu olho para o sepulcro onde foi colocado o corpo, eu não faço essa ligação. Aí você pergunta: pastor, aonde está o problema? Aonde está o problema de Pedro e João, que não conseguiram naquele momento virar a chave? Caramba, no mínimo, o homem ressuscitou. O homem ressuscitou. Jesus ressuscitou. Mas não é isso que acontece. Eles voltam para casa. Eles voltam para casa. Como quem diz: não está aqui. Há uma explicação para isso. Muitas vezes é a chamada fé racional. É aquela fé intelectual. Você crê em Jesus? Você sabe quem foi Jesus? Pastor, eu sei. Jesus foi um homem que nasceu e viveu entre nós, um sábio, um peregrino, um rabi, um mestre. Coisas lindas ele disse, coisas maravilhosas ele disse. Olha, até ser uma coisa de cor. Mas se você morrer hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno? Ué, que pergunta é essa? Porque foi essa a prioridade de Jesus. Porque ele mesmo diz lá em Marcos: eu vim buscar, salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar a mim, buscar a você, buscar a nós, a todos quantos o aceitam como seu Senhor e Salvador. E Pedro e João nessa hora não conseguiram entender isso, não visualizaram isso. E diz a palavra que eles foram embora. Mas há um versículo 11 que nós não lemos, mas que está aí na sua Bíblia, no capítulo 20. O que Maria fez? Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Lembra que eu falei que ela não desiste, que ela insiste, que a bênção que ela está buscando ela vai encontrar, que aquilo que deseja o coração dela, ela vai encontrar. Maria estava ali, Maria Madalena não desiste, e ela chorava. Diz a Bíblia que ela baixou-se e olhou para dentro do túmulo. Só que aí ela teve uma visão diferenciada de Pedro e João. Qual foi? Versículo 12: e viu 2 anjos vestidos de branco, um sentado à cabeceira e o outro sentado aos pés. Desculpe, irmãos, aos pés. Então eles lhe perguntaram: ei, quem você está procurando aqui? Eu quero imaginar assim, quem sabe, por que essas lágrimas? Por que você está chorando? Olha o que Maria responde: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procurais? Olha a segunda vez a pergunta. Primeiro o anjo perguntou para ela:
Agora Jesus pergunta para ela e ela não reconhece Jesus. Ela não reconhece Jesus. Você pode me perguntar, pastor, mas como pode uma discípula, uma pessoa que seguiu Jesus, quem sabe serviu a comida no prato e entregou para Jesus, nas mãos de Jesus, muitas vezes sentou-se à beira do monte para ouvir Jesus ensinar, muitas vezes, quem sabe, em algumas situações, acampou com Jesus. Como é que ela não reconheceu Jesus? Jesus não estava enfeitado, maquiado, disfarçado, trajando alguma coisa que não era peculiar no momento. A Bíblia diz que ela não reconheceu Jesus, querido. Muitas vezes o choro, a dor, aquilo que me aflige, aquilo que me ataca, aquilo que me machuca, tira de mim a correta visão da realidade que está acontecendo. Eu não sei com você, mas comigo já aconteceu isso. No momento de raiva, de tristeza, a gente não já ouviu essa expressão? Eu fiz isso porque eu não enxergava nada na minha frente. Um exemplo clássico: um pai vendo o filho sendo agredido, vendo a filha sendo assaltada, quem sabe abusada, aquele pai sai desesperado, freneticamente, não quer saber o que está na sua frente, e ele abre caminho, rompe caminho até chegar e tomar a providência das mais radicais possíveis para defender a sua filha, o seu filho, o seu bem maior. Não enxerga nada. Maria, na sua dor, na sua angústia, no seu sofrimento, no seu lamento, ela não conseguia enxergar. As suas lágrimas vedavam a sua visão. Nessa noite, quem sabe se as lágrimas que você tem derramado está vedando a sua visão e você não está conseguindo ver a bênção de Deus, a revelação de Deus, a presença de Deus ao seu ladinho, talvez, quem sabe, encostadinho em você, mas a sua dor não está deixando você enxergar. É legítimo isso. Eu não estou aqui criticando, dizendo que você é menos mais do que ninguém, não. É legítimo, é do ser humano. Versículo 15: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Olha, mais uma vez, Maria se precipita. Ela supondo ser quem? O jardineiro. Rebaixou Jesus? Não, mas confundiu Jesus com o jardineiro. Pensando ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se foi o Senhor que tirou o corpo do meu mestre, por favor, dize aonde colocou para que eu vá e busque. Olha a mente transtornada, olha o que a dor, o sofrimento, o que a angústia faz com a mente da pessoa. Versículo 16, querido, é a coisa mais linda que eu já presenciei no texto bíblico. A Bíblia diz no versículo 16, você está com a sua Bíblia aberta? Diz lá: disse-lhe Jesus, Maria. Que coisa linda. Ela não estava conseguindo enxergar, ela não estava conseguindo, quem sabe, nem sentir mais o cheiro, mas quando ouviu o seu nome pronunciado por Jesus, Maria, a Bíblia diz que ela cai, voltando-se, disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Nessa noite, Jesus está dizendo para mim: do lado estou, fulano, ciclano, José, Antônio, Maria, sou eu estou aqui do seu lado, presente, perto de você. A alegria foi tanta, a felicidade foi tanta, que disse, eu quero imaginar ela querendo, quem sabe, pular nos braços de Jesus, dar um abraço em Jesus, mas ele disse: Maria, calma, calma.
Não se precipite. Jesus não foi delicado, Jesus não foi grosseiro, Jesus não foi homofóbico, não sei como é que fala aí, coisa de perseguição das mulheres, não é homofobia. Reconhecendo Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Versículo 18: então saiu Maria Madalena, anunciou aos seus discípulos. O que Maria disse? Lê comigo em alto. Essa tradução não está legal. Não está legal. Na minha está melhor. Deixa eu ver para você. Opa, eu ouvi. Quem falou? Eu vi o Senhor. Você pode repetir isso comigo? Eu vi o Senhor. Maria Madalena entra então, quem sabe, soluçando, quem sabe, desesperada, sem fôlego, dizendo assim: ei pessoal, eu vi o Senhor. Pedro, João, você viu um sepulcro vazio, você viu uma pedra cavada, mas eu vi o Senhor. O Senhor ressuscitou, Ele está vivo. Amém, louvado seja Deus. Eu quero nessa noite tentar fazer você entender, fazer você enxergar: eu vi o Senhor. Maria Madalena teve esse privilégio, e ela foi a primeira a quem viu o Senhor ressuscitado. Eu vi o Senhor. E esse eu vi o Senhor provocou nos apóstolos, nos discípulos, um burburinho muito grande. E para variar, chamaram ela de: você está doida, mulher? Você fumou o quê? O que colocaram no seu café? Não acreditaram. Não acreditaram, irmão. Mas Maria disse: eu vi o Senhor. Irmão, isso aqui tudo está acontecendo domingo de manhã, tá? Entre 6 e meio-dia do domingo. Isso tudo está acontecendo nesse horário. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Maria, você não viu. Você está sofrendo tanto. Você está vendo coisas. Você está imaginando que você... Eu vi o Senhor. Não acreditaram nela. Mas sabe o que aconteceu? Ao cair da tarde daquele dia, do primeiro dia da semana, versículo 19, acompanhe comigo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, ainda naquele mesmo dia, trancadas as portas, onde estavam os discípulos, com medo, um monte de homem, tudo com medo dos judeus, veio quem? Veio Jesus. Portas e janelas trancadas. Quando Jesus quer agir, quando Jesus quer atuar, não há barreiras, não há situações. Na minha e na sua vida, Jesus rompe as leis da física, se preciso for. Ele anda sobre o mar, ele faz a tempestade parar, ele faz os ventos cessarem para buscar a mim e a você. Jesus disse, a Bíblia diz que Jesus então surgiu, apareceu naquele ambiente, e tamanho foi o assombro que Jesus teve que dizer: ei, calma, paz seja convosco. Agora vocês imaginam Maria no cantinho da sala, quem sabe dizer assim: eu não disse? Eu não falei? Olha aí, paz seja convosco. Versículo 22. Um outro evangelista diz que Jesus chama esses incrédulos e diz: ei, me toca, aqui ó, põe a mão, olha aqui, olha o lado aqui, sou eu. O olho regalado, ainda duvidando, é um fantasma, é uma assombração. E aí Jesus então fala assim: ei, ainda não estão acreditando? Faz o seguinte, então, tem alguma coisa para comer? Ah, tem aqui um pão, um peixe, um vinho, uma coisa, me dá. E a Bíblia diz que ele comeu. Fantasma come alguma coisa? Fantasma engole alguma coisa? Não. Aí sim, quando ele comeu, eu quero imaginar a cara de abobado daqueles 12, daqueles 11, melhor dizendo, que agora sim acreditaram. 11 não, 10. Estava faltando um ali. E havendo dito isso, diz o versículo 22, soprou sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo.
eu não vi Jesus. Eu sou um servo, eu sou uma serva, eu gosto de Jesus, eu conheço esse Jesus da Bíblia, eu conheço esse Jesus dos crentes, eu conheço esse Jesus da igreja primeira de Jerônimo Monteiro, mas eu não vi Jesus. Aliás, eu também não vi Jesus. Isso invalida? Isso invalida? Agora eu quero ler com você Tomé. Tomé não estava lá, só os 10. Tomé, um dos 12, chamado Dízimo, não estava com eles. Não estava com eles. Naquele momento, naquele primeiro domingo. E eles contaram: Tomé, nós vimos o Senhor Jesus, ele esteve aqui entre nós, nós tocamos nele, ele comeu conosco. Não é um fantasma, não é uma assombração, não é uma alucinação. Jesus esteve aqui conosco. Nananina, não. Eu sou Tomé. E Tomé que sou, só acredito. Você é igual a Tomé? Pastor, eu também sou igual a Tomé. Só acredito vendo. Ah, é? Ah, é, Bertão? Ah, é, Bertão? Então presta atenção. Só acredito vendo. E mais, eu também quero colocar o meu dedo na ferida. Eu quero colocar o meu dedo no lado onde foi a lança penetrada. Sujeitinho petulante. O incrédulo. Aliás, é complicado esse círculo apostólico de Jesus, né? Um ladrão, um medroso que negou e o incrédulo. Nada diferente da gente. E a Bíblia diz que no próximo domingo, no primeiro dia da semana, no outro domingo, 7 dias depois, estavam todos reunidos, a portas fechadas de novo. Eis que chega Jesus. Eis que chega Jesus de novo. E agora Tomé estava. Imagina a cena. Tomé, vem cá. Gladys, vem cá. José, Maria, João, vem cá. Põe o dedo aqui. Põe a mão aqui. O que a Bíblia diz? E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe do meu lado. Versículo 27. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. E versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus. Agora Jesus está dizendo para mim e está dizendo isso para você. Versículo 29. Porque me viste, Tomé, cresces. Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado naquele dia, naquele culto à noite, naquele momento lá em Jerônimo Monteiro, naquela igreja, a primeira igreja de Jerônimo Monteiro, em que eu e que você, agora, pelos olhos da fé, não vimos, mas cremos em Jesus, o nosso Salvador. E esse Jesus há de voltar, e esse Jesus há de retornar para buscar a sua igreja, para buscar a mim e a você. E a pergunta que eu faço para você hoje, agora, você vai? Porque esse Jesus há de voltar. Eu quero ler para você, para finalizar, o versículo 7 de João 20, versículo 7, volta lá no versículo 7, mas eu quero ler na versão numa outra versão da Bíblia que diz, como é que está aí no versículo 7? Pode ler bem alto, por favor? O lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava... Só aí? Vamos ler todo mundo junto? E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar abaixo. Uma outra tradução diz assim: e notou que o pano, que o lenço que cobria a cabeça de Jesus, estava dobrado, no original, dobrado, ou enrolado, e colocado à parte. Para a gente entender isso aqui, eu preciso contar uma história do costume judaico cristão. No tempo de Jesus, naquele tempo, na relação senhor e escravo,
senhor e servo, existia essa relação de que o servo preparava a mesa para o seu senhor da forma como ele queria, e ele saía do ambiente, ele não era visto, ele não podia ser visto, ele não podia ficar na presença do Senhor enquanto o Senhor comia. E aquele senhor, quando comia a ceia, quando ele ceava, tomava o alimento, diz a história que quando ele terminava de tomar a sua refeição, ele pegava o lenço, limpava a sua boca, a sua barba, as suas roupas e embolava o lenço e jogava na mesa, significando que ele terminou a refeição e saía. Aí o servo poderia chegar e limpar tudo. Mas quando esse senhor terminava a sua refeição, pegava o lenço, limpava a sua boca, limpava a sua barba, limpava a sua roupa e dobrava o lenço e colocava à parte, significava que aquele senhor iria voltar. Jesus vai voltar. Jesus virá novamente para buscar a sua igreja, para buscar a mim e para buscar você. Vamos ficar em pé. Jesus vai voltar. Eu não vi, mas pela fé, muitos que aqui estão viram Jesus, contemplaram Jesus. Eu quero nessa noite te dar a oportunidade, entendendo que você pela fé, pastor, eu quero ver Jesus, me ajuda, ore por mim, ore comigo. Eu não consigo orar para ter essa visão. A Bíblia diz que Paulo precisou ficar cego para ver. Muitos estão cegos, muitos ainda não enxergam, às vezes por uma questão de dor, uma decepção. Quem sabe você viveu uma decepção até mesmo com a igreja, com uma religião, e você agora fechou os olhos e não consegue enxergar mais nada à sua frente. Hoje, nessa noite, eu digo para você: Jesus vai voltar, o nosso Senhor vai voltar, e Ele quer encontrar você. Se você nessa noite entendeu, e como Maria Madalena, gostaria de ver pelos olhos da fé a esse Jesus, que disse para Tomé: Tomé, porque me vistes, crestes. Mas bem-aventurado aqueles que estarão no culto em Jerônimo Monteiro, naquele domingo, naquele horário, e vão me ver, e vão me enxergar pela fé, porque eu sou o Senhor Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, olhe para dentro de você, olhe para a sua alma. Eu não sei como está, você sabe, mas Jesus também sabe. Se você deseja hoje enxergar, ver, dar a oportunidade para Jesus de dizer o seu nome, como disse Maria: sou eu. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Mas se você deseja isso, eu quero desafiar você de uma forma muito simbólica. Todos estão com os olhos fechados, ninguém está te vendo, ninguém está olhando para você, só Deus está olhando para você nessa noite. Eu quero que você corajosamente levante um dos seus braços, aonde você está, e eu vou orar por você. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe. Pode abaixar. Há mais alguém nesse lugar? Corajosamente: pastor, eu sou afastado, há muito tempo eu não tenho compromisso com Jesus, eu quero voltar, eu quero ver, eu quero novamente voltar os meus olhos para Jesus, eu quero que Jesus me veja como eu sou, sofrendo, e me ajude. Há mais alguém nesse lugar? Levante os seus braços, eu quero orar por você. Eu não vou insistir, o Espírito Santo de Deus está fazendo essa obra, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. Querido irmão, querida irmã dessa igreja, ore, porque está vendo agora uma luta, uma batalha, onde muitas vezes a vergonha, a tristeza, a dor, quem sabe até mesmo a incredulidade está cegando os olhos. Mas se você nessa noite corajosamente deseja: eu quero
ver, Jesus. Eu quero, pela fé, contemplar, Jesus. Louvado seja o Senhor. O Espírito Santo de Deus está trabalhando nesse lugar. Eu não vou insistir mais. Pai, nós te louvamos, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado. Te louvamos por Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou, saiu do túmulo e foi visto. E provocou uma grande alegria. Pai, nessa noite nós contemplamos pelos olhos da fé Jesus, porque um dia Ele vai voltar. E Ele vai voltar e Ele vai te chamar pelo nome. Ele vai chamar a sua igreja. Mas antes disso, Pai, Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a sua volta, através do seu Espírito Santo Consolador. Ele estaria não só conosco, mas dentro de nós. Deus, obrigado por essa decisão desse querido irmão. Salva ele, Deus. Revela-te a ele. Mostra a ele o teu poder, a tua glória, a tua autoridade. Obrigado por esta igreja, obrigado por esse momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Deus, vamos louvar esse Deus. Pode sentar a Deus. Vamos louvar esse Deus que um dia vai voltar. Um dia vai voltar. Esse Senhor que vai voltar para os seus servos. Possa ver
graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco aqui neste lugar, bem como com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Boa semana.